Louvado seja o nome de Jesus. Nesse momento eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor. Seguindo aqui na série Reis, estamos essa semana falando da história do rei Asa. Pegando aqui 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 9, diz a palavra do Senhor o seguinte: certa vez, um etíope chamado Zera atacou Judá com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra. Avançaram até a cidade de Maressa, de modo que Asa saiu com seu exército para a batalha no vale norte de Maressa. Então Asa clamou ao Senhor seu Deus: ó Senhor, ninguém além de ti pode ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, nosso Deus, pois em ti confiamos. Em teu nome enfrentamos esse exército imenso. Ó Senhor, tu és nosso Deus. Não permitas que simples homens prevaleçam contra ti. Então o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e do exército de Judá, e eles fugiram. Asa e seu exército os perseguiram até Gerá, e caíram tantos etíopes que não conseguiram se recuperar. Foram destruídos pelo Senhor e por seu exército, e os soldados de Judá levaram grande quantidade de despojos. Depois que Asa se tornou rei em Israel, que ele estabeleceu a vontade de Deus, ele governou por 41 anos. E durante esses 41 anos ele desfrutou de períodos de paz, mas também houve momentos de guerra. E esse momento que os etíopes se levantaram contra Judá, diz a palavra de Deus que havia ali um comandante, o chefe dos etíopes chamado Zera, e ele junto com o seu exército foi para Judá para atacar o povo ali, e eles tinham aproximadamente quase o dobro da quantidade do exército de Asa. Quando Asa resolveu fazer, ele resolveu restaurar a adoração a Deus, ele resolveu limpar Israel, Judá, de toda a idolatria. Diz a palavra de Deus que ele não só fez isso, mas ele também teve sucesso nas obras de fortificar o país de Judá. Ele fortificou cidades, ele colocou muros em volta de algumas cidades que haviam ali em Judá. Deus prosperou a vida dele financeiramente, Deus prosperou todas as áreas da vida de Asa, e diz a palavra que ele teve descanso por muitos anos, ele não teve guerra, ele não teve ameaça de guerra, ele viveu muitos anos sem ter que enfrentar uma batalha. Mas de repente, quando o inimigo se levantou contra ele, veio um inimigo contra ele, Asa também estava preparado. Diz a palavra no versículo 8 que ele tinha um exército de 300 mil guerreiros da tribo de Judá, armados com escudos grandes e lanças. E também ele tinha um exército de 280 mil guerreiros da tribo de Benjamim, somando 580 mil soldados valentes. Dos dois exércitos, eles tinham homens, não que estavam ali por obrigação, não pessoas que foram pegadas ali, vem cá, você é obrigado a lutar aqui nessa guerra. Não, ele tinha um exército de 580 mil soldados valentes. Esse era o exército de Asa. Mas agora levanta-se contra ele os etíopes, que tinham 1 milhão de soldados, mais 300 carros de guerra. E diante dessa situação, diante dessa imensa multidão, um exército que era praticamente o dobro do exército que ele tinha, diz a palavra que Asa buscou ao Senhor. Ele não ficou preocupado, ele foi na fonte certa. Ele estava com a sua vida espiritual equilibrada, ele estava com a sua vida espiritual boa, ele estava com o seu relacionamento com Deus em dia. E quando o inimigo veio contra ele, ele foi orar. Porque quando nós temos um relacionamento com Deus, quando nós colocamos e alinhamos a nossa vida ao propósito de Deus para nós, quando tiramos da nossa vida aquilo que precisa ser tirado, quando restauramos a nossa espiritualidade, quando nos aproximamos de Deus e procuramos fazer o que é certo e bom aos olhos do Senhor e não ao nosso, nos momentos aonde
as circunstâncias parecem que vêm para nos destruir, nós sabemos o lugar certo onde obter resposta. E a resposta é a oração. Asa já tinha feito um trabalho maravilhoso em Israel. Ele já tinha limpado Israel da idolatria. Ele até depois a sua própria avó, ele não se importou com as pessoas, com os cargos das pessoas. Simplesmente ele limpou o povo, o país de Israel, de tudo aquilo que desagradava a Deus. Ele procurou restaurar a aliança de Israel, do povo dele, com Deus. E aí agora vem o inimigo contra ele, e ao invés de apavorar, ou ao invés de buscar ajuda e conselho de homens, não. Ele orou ao Senhor. Ele foi à presença de Deus. E quando nós estamos de pé diante de Deus, quando nós alinhamos a nossa vida à vontade de Deus, quando nós tiramos da nossa vida os altares, quando nós nos despimos de nós mesmos, das nossas crenças, da nossa vontade, quando nós nos achegamos diante de Deus com lágrimas, quando nós chegamos diante de Deus humildemente, quando chegamos diante de Deus com humilhação, quando chegamos diante do Senhor falando: Deus, eu sou dependente de Ti, eu preciso do Senhor na minha vida, eu não quero viver uma vida se o Senhor não estiver nela, eu não quero dar um passo se o Senhor não estiver comigo nesse passo, eu não quero ir nem para a direita, nem para a esquerda, nem para lugar nenhum se o Senhor não estiver comigo. Eu quero, Senhor, abrir mão de minha vontade, eu quero fazer a Sua vontade, que venha o Teu reino, o Teu domínio, o Teu governo sobre a minha vida. Eu quero tirar da minha vida tudo que possa impedir ou atrapalhar o Senhor de habitar em mim. Quando nós nos preocupamos com isso, porque o fato é que quando você vai andar com Deus, quando você decide andar com Jesus, existem coisas que precisam ser tiradas da nossa vida. Jesus falou: se você quiser me seguir, você tem que negar a si mesmo, tem que tomar a sua cruz, tem que me seguir. O evangelho é um evangelho de renúncia. É onde eu nego a minha vontade, eu nego tudo que diz respeito a mim mesmo, e eu procuro. E eu não vou dizer padrões, para cada pessoa, cada um de nós temos uma vida, mas quando você se entrega para Jesus, você precisa pedir a Deus, você precisa orar, conhecer as Escrituras e pedir a Deus para mostrar para você o que você precisa abandonar, o que você precisa tirar da sua vida por Ele. Eu vejo muitas pessoas perguntando as coisas: fazer isso aqui é errado? Isso aqui é pecado? Pensar assim é pecado? Agir assim é pecado? Falar assim é pecado? E eu vejo muitas pessoas com muitas dúvidas sobre o que é pecado, sobre o que não é pecado, sobre o que elas podem fazer e o que não podem fazer. A vida cristã não é uma vida de coisas, você pode isso, você não pode aquilo. Não é isso, gente. Isso não é o sentido certo. Isso aí é costume e religiosidade. Porque quando você tem uma vida com Deus mesmo, você ora, você se humilha diante do Senhor, você vai lá para o joelho, na beira da sua cama e chora diante de Deus e fala: Deus, me faz uma nova criatura, Deus, me enche com o Espírito Santo, Deus, transforma a minha vida, me faz ser uma pessoa boa, me faz ser como Jesus. Quando você tem essa disposição de se humilhar diante de Deus e falar: Deus, eu sou pecador, eu sou pecadora, me perdoa, Senhor, limpa meu coração, tira de mim toda a maldade, tira de mim o pecado. Quando você faz isso, e quando você lê a palavra de Deus pedindo ao Espírito Santo para te ensinar, o Espírito Santo vai dizer para você o que você tem que fazer e o que você não pode fazer. Não são regras impostas. Eu nunca precisei de alguém falar pra mim: Poliana, você tem que fazer, você não pode fazer isso não. Poliana, você tem que... Eu nunca fui perguntar a alguém: eu posso fazer isso ou não posso? Isso é certo ou errado? Não, o Espírito Santo sempre me ensinou. Ele sempre me mostrou. E eu lembro que quando eu me converti, eu li a Bíblia e eu chorava em cima da Bíblia, pedindo a Deus perdão. Várias vezes eu ficava até desesperada: Senhor, eu peco, me perdoa. E eu lendo a Bíblia e de repente o Espírito Santo me falava, me mostrava as coisas que eu precisava mudar. E é muito mais além de coisas que você tem que mudar com relação ao que as pessoas veem. Porque tem tanta coisa dentro de nós que precisa ser mudada. Tem tantos pensamentos e sentimentos dentro de nós que precisam ser tirados. O homem não vê, mas Deus está vendo. E Ele não se agrada.
Mas quem determina o que Deus agrada ou não? É um homem? É o pastor? É o fulano, ciclano, beltrano? Não, gente. Eu quero enfatizar para mim e para você que nós só pregamos e ensinamos as Escrituras. Nós só falamos o que está escrito. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Eu não tenho obrigação de convencer você a nada. Eu não tenho essa obrigação. Eu prego o evangelho para você e quem convence você é o Espírito Santo. Então, quando nós nos colocamos diante da presença de Deus, nós buscamos e falamos, Senhor, enche meu coração de sede e fome. Nós estamos num tempo onde nós precisamos pedir a Deus sede e fome por Ele. Senhor, enche meu coração de sede e fome. Menos de mim, mais de Ti. Menos de mim, mais de Ti. Menos de mim, mais de Ti. Nós precisamos disso. Nós precisamos ansiar, ter fome e sede pela presença de Deus. Porque quando nós estamos próximos do Senhor, a guerra pode se levantar à nossa volta, pode dar tudo errado. Os governos podem começar a ficar loucos e tudo pode começar a vir contra. Você não fica com medo, a gente faz como Asa. Vai para a presença de quem pode resolver o problema. Senhor, os trem tá dando tudo errado, mas eu estou tranquilo, estou em paz. Por quê? Porque eu tenho o meu relacionamento com Deus, eu estou firme com o Senhor. Eu sei que na hora da adversidade eu não vou ter medo, porque é só eu dobrar o meu joelho e falar, ó Senhor poderoso, ó Deus que sabe todas as coisas, Deus que defende o pobre diante dos poderosos, Deus que sabe todas as coisas, olha o que está acontecendo. Nós confiamos em Ti. Quando Asa declarou, nós confiamos em Ti. Nós esperamos em Ti. Deus desceu na terra e defendeu o povo de Judá. Deus deu a eles vitória contra os etíopes. E de repente aquele exército de 1 milhão de soldados, mais de 1 milhão de soldados, estava fugindo. E agora o exército de Asa, que era muito menos, metade dos soldados, começa a perseguir os inimigos. E aí se cumpre a palavra do salmista Davi no Salmo 18. Persegui os inimigos e os alcancei. E é isso que Deus faz conosco. Às vezes a gente quer lutar com palavras, queremos lutar com ideologias, com muitas coisas, com argumentos, queremos lutar com as nossas mãos. Mas o que a gente precisa lutar de verdade, a arma que a gente precisa para vencer as guerras é no joelho. É orar, é o que a gente precisa, dobrar o joelho, humilhar a gente diante de Deus, esperar no Senhor, porque Ele sabe o que faz e Ele tem o melhor para nós. Então, meu querido, minha querida, vamos apegar a esse exemplo do rei Asa e vamos confiar no Senhor, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Nesse momento eu